Seja muito bem-vindo, este é o nosso podcast 4.57, o seu podcast do Milagre da Manhã. E aqui nós discutimos estratégias de como você libertar-se de memórias traumáticas e emoções negativas em 7 dias. Eu sou o Claudimir, eu sou psicoterapeuta e o tema de hoje é dependência emocional. O que você entende como dependência emocional? O que é dependência emocional? Entendemos que a dependência emocional, ela é um atraso nos resultados. Então basta você olhar a sua vida e perceber qual área você percebe que poderia estar vivendo já melhor, podia ter tido novos resultados, excelentes resultados, mas ainda não teve tais resultados. E ainda não teve, é porque aí tem configurado uma dependência emocional. E a dependência emocional ela é nas relações. Então, vamos lá. Me dê um exemplo de dependência emocional. Ansiedade, depressão. Vamos pegar a depressão. A dependência emocional da depressão, porque o que é a depressão? A depressão tem um efeito físico, sim, mas ela é proveniente de uma emoção. Afinal, 90% das doenças que nós temos em nosso corpo, ou que você conhece, provém de um trauma, de uma emoção. Então, essa dependência emocional ela está na relação que você teve com algum indivíduo que gerou uma memória e você não consegue sair dessa memória. Como eu sei que eu tenho depressão? Qual tipo de memória você tem? Que tipo de pensamento vem mais à sua mente? Que tipo de memórias vem? Passado ou futuro? Você pensa mais o passado, nas recordações, é a depressão. Né? Então a depressão está ligado no quê? Em alguma perda. A relação com você com alguma perda. Então, alguém que passou na sua vida, foram perdas. Então, a dependência emocional ela se configura nesta relação. E é um atraso nos seus resultados, porque a pessoa que está com depressão, ela está olhando para trás. Não está olhando para avançar, é como se tivesse, imagine o seguinte, imagine alguém, né, se você dirige, ou você já andou no carro com seu esposo, família, imagine alguém dirigindo um carro, olhando só o retrovisor. Imagina assim, ó, o que acontecer? A pessoa ela vai bater. Ou melhor, ela nem vai conseguir sair porque ela não sabe para onde ir. Então, quando alguém está com depressão, essa pessoa ela está vivendo como nessa metáfora, está olhando para trás. Alguma relação do passado gerou essa dependência emocional. Então, é importante identificar, é importante você se perceber. E é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Que tipo de dependência emocional existe? Então, veja só, eu anotei 8 dependências emocionais para trazer para você. Uma das primeiras, né, é a dependência emocional afetiva nos seus relacionamentos. É muito ligada à amizade e à família. Por quê? Muitas vezes a pessoa deixa de viver situações, deixa de aproveitar oportunidades devido à família não gostar. Então a família exerce sim um controle e a dependência emocional é esse exercer ou deixar ou ser passivo diante deste controle. Enfim, sempre há uma trava nas relações, mas acontece esse controle pode ser passivo ou ativo, que vai configurar a dependência emocional. Então, essa primeira dependência emocional está ligada à dependência emocional afetiva, que é o quê? É quando uma pessoa depende da outra para sentir-se amada. Ou seja, eu só sou amado, eu só me sinto amado porque a mãe me ama. Eu só me sinto amado porque alguém me ama. Enfim, falta de amor próprio. E aí nós vamos entender que, no fundo, toda dependência emocional ela carece desse amor próprio. Então é importante que você consiga identificar como que você se comporta. Como que para você é essa dependência emocional? Ela é ativa ou passiva? Ela é na minha família, com meus amigos? Eu só vou numa festa se meus amigos e minhas amigas forem? Eu só vou se alguém da família estiver? Não, não vou. Eu acabo
perdendo oportunidades, perdendo novas possibilidades em detrimento dessa demora nas relações, porque as pessoas não vão nos acompanhar em tudo aquilo que nós queremos, né? E é bom que a gente deseje fazer coisas novas, é bom que você deseje ser independente. Então, a dependência emocional afetiva está muito presente na família e nos relacionamentos de amizade. A segunda dependência emocional é a da aprovação. O medo da rejeição e o abandono leva à aprovação. Se você perceber que tipo de perfil você é, né? E também, se você se perceber, no seu redor existem pessoas que só fazem se alguém dá o aval, dá um ok. Vamos lá, imagine alguém que foi comprar uma camiseta, né? Ah, vou comprar essa camiseta. E aí eu tenho que pedir a opinião de alguém se eu fico ou não fico com a camiseta. Isso é dependência emocional da aprovação. Ou seja, eu só faço se alguém aprovar. Então, ficou legal, corte, bacana. Eu tenho que dizer, eu tenho que optar, eu tenho que escolher, eu tenho que ser livre na escolha, para que eu possa ter o quê? Um avanço nos resultados, um avanço nas relações. Se eu ficar preso a essa opinião, eu vou estar buscando sempre uma aprovação. Isso, no fundo, é um sintoma de abandono. Se você busca muita aprovação, temos que olhar para a sua infância. Algum abandono ocorreu aí e hoje você tenta validar isso na opinião dos outros. O terceiro perfil e tipo de dependência emocional é a atenção. Sabe aquela pessoa que faz de tudo para ter atenção? É da mesma forma, né? Isso é muito presente hoje nas redes sociais. Aparecem os videozinhos ajudando os moradores, ou ajudando tal coisa de rua, fazendo alguma situação social. Não que isso seja legal, é bom, que bom que ajuda, mas por detrás dessa ajuda esconde-se uma dependência emocional da atenção. Eu preciso que os meus seguidores vejam, eu preciso que os meus seguidores vejam eu fazendo algo. Muitas vezes a minha carência é pela atenção e não pela boa ação. Você me está entendendo o que eu estou querendo te colocar? É aquela pessoa que só faz algo se ela estiver em evidência. Ela não consegue estar nos bastidores. Ela quer estar na evidência por esta carência da atenção, né? No fundo, né, a gente sabe que é um medo aí de sentir-se ignorado. É por isso de sempre estar em evidência. O quarto perfil é o perfil da dependência e segurança. Ou seja, aquela pessoa que jamais vai ser empreendedora, aquela pessoa que jamais vai abrir um próprio negócio, é aquela pessoa que jamais vai sair de um casamento tóxico, é aquela pessoa que jamais vai sair de uma relação ou de um trabalho porque ela tem medo. Então, veja só, a segurança é uma mensagem clara do medo que está sendo exposto, ou seja, eu tenho medo de avançar. E esse medo me leva a buscar sempre seguranças. Então, por exemplo, se a pessoa tem o potencial para estar ganhando, digamos, 10 vezes mais do que ela ganha, mas devido a essa insegurança, esse medo, a instabilidade, ela não avança, e ela não avançando, ela não permite que mais pessoas possam avançar com ela mesma. Então, essa busca de segurança emocional e também a segurança financeira que configura essa dependência emocional, eu só vou se eu estiver seguro. E a pessoa acaba perdendo oportunidades porque o medo, ele age sobre duas maneiras. O medo, ele se apresenta, o medo apresenta-se diante das situações novas, faça algo novo, vai sentir medo. Algo importante, vai sentir esse medo também, porque o medo atua sobre essas duas situações. É interessante o medo, né? Eu ainda vou dedicar um episódio só para o medo, mas eu vou adiantar para você aqui uma situação importante. O medo, ele é um arquivo mental, ele é um arquivo do teu subconsciente, ele não é verdadeiro, ele é ilusório, só que ele produz no nosso corpo uma resposta verdadeira. Olha que interessante. É um arquivo ilusório, mas que produz uma sensação real. Por exemplo, no medo, a boca seca, a pupila dilata, o coração acelera, né? O sangue é bombeado para os braços, para as pernas, para gerar aquela reação rápida. Então,
Mas o arquivo que gera o medo, ele é ilusório. Por exemplo, alguém que passa por ansiedade, ela lembra de uma situação, ela dá um medo. Ah, e se não for acontecer? E não sei o quê, entende? Tipo, o medo, ele é ilusório. A gente vai destrinchar isso no episódio dedicado somente ao medo. O importante que você entenda agora aqui é o quê? O medo, ele está por detrás dessa dependência da segurança. Por isso que algumas pessoas não conseguem seguir sozinhas, não conseguem desenvolver suas carreiras, seus ou mudar de relacionamento, né? Ou até mesmo assumir um relacionamento. Né? Você já viu aquela situação de estar namorando há 7, 8 anos e talvez chegue no final nem em casa ainda? Por quê? Porque aquele medo, né, de não conseguir ter segurança. A dependência do controle também, né? Existe o perfil que aí há dois tipos de perfis na dependência emocional, é importante que você entenda e saiba disso. Há o perfil que é passivo e o perfil que é ativo. O passivo é aquele que deixa ser controlado, né? Você percebe que aquela pessoa, ela come, ela vai para os lugares, ela aceita tudo que aquele controlador, aquele do perfil ativo está realizando. Então, ela deixa ser controlada. E é importante que você também perceba que não é que não haja um controle no perfil passivo, os dois são modos de controle. Por quê? O ativo executa, ele dá direcionamento, mas o perfil passivo ele também controla porque ele atrasa a relação. Então ele também decide nessa relação. Ele por falta de ação, por não querer se expor, ele também vai controlando o seu modo, né? No seu modo. Então o perfil de controle ele está sempre nessa dependência de buscando, né? Ele vai sempre estar também num perfil meio que manipulando as relações, decidindo os resultados. É interessante a gente ter presente. Então, a gente, até agora, nós falamos do dependência afetiva, aprovação, atenção, a segurança e o controle. E agora nós vamos para o cuidado, né? Há uma dependência emocional também no excesso de cuidado. Ou seja, o que é o excesso de cuidado? É porque, provavelmente, o indivíduo que tem essa dependência emocional, ele não teve muito cuidado na infância. Por exemplo, aquele que o pai e a mãe separaram, enfim, houve uma situação muito difícil na criação, foram mal cuidados, e hoje ela coloca nos filhos, nas pessoas próximas a ela ou a ele, todo um excesso de cuidado. Né? Por quê? Porque ela não teve esse cuidado. E essa pessoa, ela corre também, ela sempre tem um perfil de cuidar mais dos outros do que si própria. Porque ela consegue cuidar mais de você do que ter os seus próprios cuidados. Então, para você, ela fala o que é para emagrecer, o que é para boa saúde, tomar água é importante, corrida, enfim, ela lista várias coisas importantes, mas que para ela não consegue viver. Né? Ela não consegue trazer para a realidade dela porque ela não teve esta base, ela não teve cuidado. Aí ela entende que para você é importante aquilo que ela não teve, ela não consegue gerenciar isso. Tá bom? Então a gente vai para o penúltimo perfil de dependência emocional, que é o da intimidade. Aqui é quando a pessoa se esvazia de si. É que é muito perceptível nos relacionamentos, né, de casais. Alguns relacionamentos, né, que aonde um indivíduo se anula em detrimento do outro. Então é essa dependência da intimidade, ou seja, a pessoa se anula, se esgota de si, ela não tem vontade, ela não tem pensamento, ela não consegue emitir opiniões em detrimento do pensamento, da opinião, do comportamento do parceiro ou do cônjuge. Né? Então veja só que não é uma relação saudável. E essa dependência emocional vai gerar também no futuro um abandono. Por quê? Porque quem controla vai abandonar. Porque ele também ele não se sente também livre, né? Porque quando o perfil que controla, ele vai gerar esse abandono. Por quê? Porque ele vem de situações assim. Não é tão livre assim, não. É porque ele sempre precisa ter a posse da pessoa, que é o último perfil de dependência emocional, que é o perfil da posse. É onde está aquele ciúme, aquele sentimento possessivo. Então, todos esses 8 perfis, eles são oito linhas de dependência emocionais, poderiam falar outras mais,
mas essas aqui são suficientes para que você olhe para você e entenda, né? Tipo de perfil. Sabe que você sofre de dependência emocional? Como solucionar isso? Primeiramente, a primeira coisa que você tem que entender é que sim, tem como sair. A, a partir do momento que eu entendo que eu estou numa relação, eu sofro essa dependência emocional, eu preciso tomar uma atitude para sair dela, eu preciso tomar uma decisão. Porque essa decisão, tem que ser inventada aos medos. A gente não, muitas vezes, a gente não faz isso sozinho. Recebe ajuda. Você pode buscar um terapeuta, pode buscar uma ajuda, pode contar comigo também, né? Eu estou aqui para ajudar você. Vamos lá. Eu quero deixar para você um exercício para que você possa começar a sair das suas dependências emocionais hoje. Seja ela financeira, emocional, espiritual, social. Vamos lá, eu quero que você produza uma carta. Eu vou ler uma história para você aqui e eu quero que você depois preste atenção nessa história, para que depois você também saiba como produzir a sua carta. Era uma vez uma mulher chamada Clara. Ela sempre foi uma pessoa amável e carinhosa, mas ela carregava consigo um fardo pesado, o da dependência emocional. Desde jovem, Clara sentia constante necessidade de aprovação e validação dos outros. Em seus relacionamentos, ela frequentemente se encontrava sacrificando suas próprias necessidades e desejos para que seus parceiros, amigos e familiares sentissem-se amados. Com o tempo, essa dependência emocional começou a afetar a sua vida. Clara começou a sentir-se ansiosa e insegura, sempre temendo ser abandonada ou rejeitada. Isso levou a ela aceitar relacionamentos tóxicos e a suportar comportamentos de violência que prejudicavam sua autoestima. Cada término de relacionamento deixava cicatrizes profundas e memórias traumáticas que pareciam ser impossíveis de ser apagadas. Foi então que ela tomou uma decisão. E essa decisão que eu quero que você saia de hoje, desta aula, desse podcast, com a seguinte decisão: não aceito mais dependência emocional na minha vida. E ela foi atrás de um tratamento, de um terapeuta, para lidar com a dependência emocional. Desde o primeiro encontro, desde a primeira sessão, ela sentiu que estava no caminho certo. E o terapeuta acolheu ela com empatia, com compreensão, criou um espaço seguro onde ela pôde explorar as suas emoções sem julgamento. Nas primeiras sessões, Clara começou a identificar padrões de pensamento e comportamentos que alimentavam a dependência emocional. Clara também aprendeu a respirar, a meditar e a lidar com a ansiedade. Conforme as sessões foram acontecendo, o terapeuta trouxe uma técnica muito importante, que é muito comum na terapia, que é a técnica da carta. Preste atenção agora, para que você possa refletir o que Clara fez e você possa realizar ainda hoje. Clara desenvolveu então um plano de ação pessoal para fortalecer a sua autoestima. Mas ela escreveu uma carta para si mesma e para aqueles que haviam causado dor em sua vida. Através dessa carta, Clara pôde expressar as emoções reprimidas, perdoando e se despedindo das memórias dolorosas. Esse processo trouxe um alívio e liberdade que nunca ela tinha experimentado antes. Vamos lá. Qual é o exercício que você vai fazer? Você vai pegar uma carta. Você já entendeu que toda dependência emocional está ligada a alguém. Esse alguém é, com certeza, uma pessoa muito próxima a você. Porque, acompanhe comigo, se você saísse na rua agora, alguém esbarrasse em você e falasse assim, ó, para você: sonhei com você e que você tinha morrido. Você vai dar atenção para uma pessoa que fala isso?
Jamais. Nem vai pensar assim, ih, nem te conheço, como é que tá falando comigo, né? Que história é essa? Agora, imagine que a tua mãe te liga cedo para você, ou manda uma mensagem. Filho, filha, sonhei que você tinha morrido. Não saia de casa. O que vai acontecer com você? Não vai sair de casa. Ou vai ter muito medo, porque a mãe está próxima a você. Então, você contém na relação com ela um respeito, e aí gera também uma dependência emocional. Né? Não é que você não tem que ter respeito, mas tem que ter algo muito saudável, muito sutil. Então, é nesse sentido que você vai fazer uma carta para aquelas pessoas mais próximas a você. E você percebe que quando as pessoas mandam mensagem ou chamam você, o teu dia muda, você perde o rebolado, perde o equilíbrio. São essas pessoas que configuram dependência emocional, aquelas que mexem com você. Seja por lembrança, sejam elas essas pessoas no presente. Então, tu vai escrever uma carta para elas, falando tudo o que você gostaria de falar. Como aquela situação te fez mal, como aquilo não foi legal, como aquelas palavras te feriram, como o modo como ela te trata, te fere, te machuca, fala tudo. Depois você escreve para você, pedindo perdão para você aceitar tudo isso que ocorreu. E no final da carta, você vai escrever como estando no futuro, estando realizando os seus sonhos já. E você no futuro vai escrever tudo aquilo que você já conquistou. Falando assim, agradecendo por ter sido da dependência emocional e agradecendo por ter o teu carro dos sonhos, a tua família dos sonhos, a tua casa dos sonhos, as tuas viagens, enfim, aquilo que é teu sonho. Então, a estrutura da carta é, primeiro, retrata tudo aquilo que te machuca, te faz mal. Segundo, te perdoa, perdoa a si mesmo. Gera um perdão. E também traz amor, acolhimento para você mesmo. E por final, traz o seu sonho, mas na linguagem de presente. Pode até utilizar até a linguagem divina. Obrigado, Deus, pela minha casa dos sonhos. Obrigado, Deus, por olhar o meu carro na garagem. Obrigado, Deus, pelas viagens, dos países que eu estou. Enfim, escreve no presente. Ok? Essa é a estrutura da carta. Isso vai tirar você dessa dependência emocional. Essa carta você vai ler no período de 21 dias. Então, veja só. A gente falou sobre o que é dependência emocional, só para resumir, né? Fazendo um resumo para você. A gente falou o que é dependência emocional, a gente falou dos perfis da dependência emocional e eu deixei uma técnica para você fazer hoje e já começar tomando decisão de se libertar das dependências emocionais, dessas amarras que te prendem e não deixa você avançar financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Esse é o nosso podcast, O Milagre da Manhã. Esse é o movimento que está acontecendo. Eu quero que você faça parte. Me siga nas redes sociais, Claudimir Camargo 01 no Instagram. E eu vou deixar aqui também no link da descrição. Quero que você também vou deixar um link para você acessar a nossa comunidade, fazer parte da nossa comunidade, que recebe todo dia um conteúdo exclusivo, fortalecendo essa autonomia, esse autoconhecimento que vai te fazer a você muito bem. Se você não me segue, me siga nas redes sociais, deixe seu like, se inscreva no canal e eu aguardo você para o próximo podcast. E seja muito bem-vindo à nossa comunidade, a esse movimento que quer te ajudar você a limpar suas memórias traumáticas e emoções negativas em 7 dias. Vem com a gente, porque a cura está em você, tudo pertence a você. Basta você dar um passo e entender que você é o autor da sua própria história. Um abraço e até o próximo episódio.